Graça e paz no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez entramos no teu lar para declarar a bênção e a vitória através da hora do milagre. E eu tenho a convicção e a certeza que você vai ser abençoado através de uma palavra ungida e uma oração forte. É você que precisa de uma oração, de uma palavra abençoada, coloca aí seu pedido de oração, escreve no canal e nós estamos aí para honrar e glorificar o nome daquele que vive e reina. E você prepara aí a sua palavra, prepara aí seu copo com água, que nós estamos aí na hora do milagre, aonde você vai receber uma palavra abençoada, aonde nós estamos para declarar essa bênção e essa vitória. Vamos ler uma palavra aí agora? Pode ser o 44 mesmo. Mas eu vos digo, amém, aos seus inimigos, ore por aqueles que o perseguem você. Nós estamos vendo que quando nós oramos somente com a ajuda de Deus, com o Espírito de Deus, que nós podemos perdoar. Às vezes nós observamos uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem inveja. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelas pessoas que nos desejam o mal. Você quer ver você crescer no mundo espiritual? É quando você tem um coração segundo o coração de Deus. Quando Davi mencionou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dá um espírito reto. Quando você ora pelas pessoas que te perseguem, que fala mal, que luta contra a sua vida, nós observamos que a força do bem é maior do que a força do mal. E nos dá a entender que quando nós estamos para orar, é porque nós fomos transformados, porque a gente nasceu da água e do Espírito. Ninguém consegue perdoar os inimigos se não tiver a graça do Espírito de Deus, se não tiver a presença de Deus. Mas quando você é uma nova criatura, é uma nova pessoa que nasce de Deus, você consegue perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, que te fez mal. E aquele ódio, aquela mágoa, quando ele sai do seu coração, Deus começa a enviar o Espírito Santo de Deus. Então, esse lixo que tem matado muitas pessoas, que quando uma pessoa guarda a mágoa, ela vem o pacote completo, angústia, tristeza, depressão, todo tipo de lixo dentro da pessoa. Isso traz um atraso muito grande. Então, quando agora ele coloca nós para abençoar, porque também nós era assim. Parece que dá a entender que está no nosso sangue, na nossa vida, perseguir alguém, lutar contra alguém. Mas quando Deus entra na nossa vida,
Ele tira essa maldição, essa depressão, porque ele veio para desfazer as obras das trevas. E quando você consegue perdoar, quando você consegue orar pelas pessoas, Deus começa a te dar graça. E você não vai ficar mais igual você era, você vai crescer no mundo espiritual. É uma das formas de nós entender que nós somos diferentes, porque nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito de Deus. É isso que vai fazer a gente triunfar, é isso que vai fazer a gente alcançar o reino de Deus. Então, quando você não discute, você deixa e confia em Deus. E muitas das vezes nós entendemos que isso vai fazer você crescer. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Porque se você está incomodando. Às vezes nós observamos que a perseguição maior é porque nós carregamos a bandeira do Evangelho, a bandeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas, ele não aceita você ser diferente, mas todos aqueles que o recebem o Espírito Santo de Deus, ele triunfa. A gente nunca viu o general Jesus invencível perder uma batalha. E se você entregou a vida para ele, e o Espírito de Deus é na sua vida, você só tem que triunfar. Você só tem que alcançar o reino de Deus. Então, por isso que somos diferentes, transformados, porque nós nascemos da água e do Espírito. Quando você nasce de Deus, você consegue vencer essas barreiras. Olha o fardo de uma tristeza, o fardo de uma mágoa, um fardo de uma pessoa que não libera o perdão, é um fardo pesado. Deus não quer que você seja cauda, mas sim cabeça. Esse é um caminho que muitos entraram por ele, não chegaram em lugar nenhum. Mas quando você recebe a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus, você vai triunfar através do nome de Jesus. Eu quero outro versículo, por favor, o último. Pode colocar aí. Portanto, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Olha, aqui é fácil amar os que nos amam. É muito fácil. Publicano, pessoas religiosas, pessoas falsas, pessoas fingidas. Eu vou amar apenas aqueles que me amam. Não. Deus, ele tem uma mudança de dentro para fora. Ele consegue mudar a nossa vida e nós passa a ter compaixão, ter misericórdia daquelas pessoas. Porque eles não sabem nem o que está fazendo. Observa que quando Jesus deu o brado, lá na cruz do Calvário, ele liberou uma vitória. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz.
As pessoas que lutam contra você, que te perseguem, que quer ver o seu mal, são pessoas que às vezes andaram com você, caminharam com você. Eles não aceitam. Mas o próprio Deus, Ele dá o Espírito dele em abundância, com alegria. Não é com medida. No momento que você busca, aquele que bate, abre. Aquele que busca, ele recebe. E nós vemos que não tem força da inveja, da macumbaria, da feitiçaria. Observa que quando Jesus ensinou nós a orar o Pai Nosso, Ele manda, se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. Se eu não liberar o perdão, Deus também não libera o perdão. E aqui nós estamos entendendo. Orar por aqueles que o desejam mal. E observa se nós hoje fomos transformados, porque nós andávamos por o caminho errado, caminhos tortuosos, caminhos perigosos que levavam à morte. Mas alguém orou por mim, alguém intercedeu pela minha vida. Meu irmão, minha irmã, lá no livro de Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados, as potestades das regiões celestial do mal. O problema que a humanidade enfrenta é o mal que está na vida de muitas pessoas. As pessoas te perseguem porque o mal está na vida daquela pessoa. A pessoa está dando lugar ao mal. A pessoa que tem o vício é o mal que está na vida daquela pessoa. Assim também era nós. Mas no momento que nós entramos na comunhão do Espírito Santo, nós passa a ter o coração de Jesus, nós passa a ter a mente de Jesus, nós passa a ter a direção do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você vai entender, é o que eu quero que você vai abrir os seus olhos. Não podemos de maneira nenhuma. Nós vamos perder a nossa batalha. A luta maior é contra as trevas. É o que diz lá em 2 Coríntios 10:4. As armas da milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas e fronteiras do diabo. Fronteiras e fortalezas são pensamentos negativos. Você quer ver você vencer esses pensamentos? É quando você diz, Satanás está amarrado e acorrentado em nome de Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe paz, você recebe alegria, você recebe transformação. É isso que eu quero que você entenda. Quando nós vemos alguém estar falando mal, abençoa ele. Porque se hoje nós alcançamos essa graça, quando Paulo escreveu aos domésticos da fé, suportai uns aos outros no Senhor, fazei de fraco para ganhar os fracos, fazei de forte para ganhar os fortes.
quando a pessoa passa a entender e compreender o reino de Deus, ele passa a ser uma pessoa. O que habita nele é diferente. Às vezes as pessoas batalham e desejam mal, porque o que está nele é o mal. E nós temos que orar para repreender. O ser humano em si são pessoas boas, pessoas amadas. Observa que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, essas prisões, essas cadeias, esses cadeados de fofoca cai, cadeado de maldição cai. Levanta a sua cabeça. Você quer ver Deus agir na sua vida, responder à sua oração, abrir portas aonde não tem porta, transformar a sua vida. É quando você tem um coração puro, uma mente abençoada. E no momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você é transformado através da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só você que pode abrir seu coração. E observa que é a lei da semeadura. Se você está plantando maldade, contra, a maldade vai te acompanhar. Se você plantar paz, você vai receber paz. Você plantou alegria, você vai colher alegria. Mas você pode. Quando eu obedeço o Espírito Santo de Deus, o meu coração se alegra e o meu corpo não vai sofrer. Mas quando eu não obedeço o Espírito Santo de Deus, quando eu não obedeço à voz de Deus, eu pago um preço muito alto. Às vezes eu me pergunto, quantas injustiças da nossa parte com Jesus, sendo que é uma pessoa que só faz ajudar, que só faz abençoar. O mal nunca vai dizer que o bem é uma bênção, mas sempre vai falar mal, sempre vai reclamar, sempre vai amaldiçoar. A sua boca, a sua voz, foi Deus que criou. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você agradece, você é agradecido. Quando você usa de misericórdia, Tiago 2:12, a misericórdia vai triunfar perante o juízo de Deus. Então, quando você abre, só Deus pode abrir os seus olhos espirituais. Só Deus pode abrir o seu coração para que você venha entender. Entender a palavra. Na realidade, nós estávamos mortos, mas ele nos ressuscitou. Então, quando eu ouço e ouvo a palavra de Deus, Deus me ressuscita entre os mortos. É o que eu quero que você vá entender. Que quando eu
Abra o meu coração. Só eu posso abrir essa porta. Ele vai entrar, vai saciar e rios de água viva vai entrar dentro de você. Deus não quer que você pereça. Ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma extraviada. Ali, aquela uma estava extraviada por pensamentos, por desejos ruins. Mas ele não quer que você ande do jeito que você está andando. Ele veio para te libertar, ele veio para te curar, ele veio para transformar. É só você aceitar essa palavra. Quando eu aceitei essa palavra, ela tirou todo o lixo, toda a maldição da minha vida. A doença foi embora, a pressão foi embora, a diabetes foi embora. A doença da alma é só Jesus que te cura, meu irmão, minha irmã. Eu vou colocar de pé e eu vou pegar minha água ungida para mim orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquela pessoa, Senhor, que perdeu a vontade de viver, aquela pessoa que acha que não tem mais jeito, eu te peço que o Senhor entra com a tua graça, que o Senhor entra com a tua misericórdia. E o Senhor, ó Pai, muda a vida dessa pessoa. Não é a água que cura, mas é a sua palavra. Mas aquele que tem fé, a fé é de ouvir a palavra. Senhor, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Senhor. Toma essa água comigo. Pode ter a certeza e a convicção que você foi abençoado, que você foi curado e que Deus te abençoa com toda sorte de bênção e que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Meu amigo, minha amiga, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.